nós vamos fazer ou construir uma ponte, mais uma vez, com a nossa querida Terra das Alterosas, nossa Belo Horizonte, e de lá sai o nosso querido irmão Carlos Alberto Braga, que já está aqui na sala com a gente, e a gente quer agradecer de sobremaneira e lhe desejar um bom programa e dizer, amigo, muito obrigado, era um sonho que estamos realizando agora, você aqui na nossa web rádio, a gente podendo conversar com você. Que felicidade, meu amigo. Muito boa noite, meu querido. Boa noite para você, meu querido amigo Tavares, os web ouvintes, né? Os amigos, telespectadores que acompanham esse programa. E nós felicitamos pelos 21 anos de atividade. É uma honra estar com vocês. Que Deus nos abençoe aí para que a gente tenha um papo agradável e que a mensagem possa ser produtiva, eficiente, consoladora para os corações que se vinculam e que alimentam essa audiência. Muito obrigado pelo convite. Que agradecemos, e principalmente pelo tema que você escolheu. Meimei eu amo de paixão, Chico Xavier ninguém, né? E Arnaldo Rocha, que também é uma figura maravilhosa, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Então, aqui você está me dando um verdadeiro presente no dia de hoje, vindo aqui falando sobre essas três personagens. Mas, meu amigo, nós somos uma web rádio espírita, e eu gostaria de concitá-lo a fazer a prece, e depois que você fizesse a prece, eu gostaria de ler um tópico do Evangelho, só para iniciar num clima de paz, amor e harmonia, e em seguida passar para você falar sobre Meimei, sobre Arnaldo e sobre Chico Xavier. Por favor, meu amigo, esperamos com a sua verba e a sua prece para harmonizar esse ambiente nosso. Vamos lá. Vamos, nesse momento, desconectar com o mundo externo, convidando os amigos para o mergulho no coração, na terra sagrada da nossa intimidade. E assim, podermos dialogar, sentir Deus na nossa vida. E a Ti, ó Pai, agradecemos a oportunidade, o dom da vida, a família. Obrigado por esse encontro em que as almas procuram a Tua mensagem. Que os bons espíritos, Senhor, envolvam todos os lares, a todos os corações que aqui estão vinculados. Não só pela onda da internet, mas também pelas vibrações do coração, dos sentimentos mais puros. Que nós estejamos alimentando a fé, a força mantenedora da vida, e que essa luz que se esparge possa trazer terapêuticas, curadoras, revitalizadoras, para quantos necessitamos das Tuas bênçãos, Senhor. E suplicamos ainda que o nosso encontro seja favorecido pela presença de Jesus, dos bons espíritos, para que eles nos sustentem, nos orientem, para que a mensagem consoladora, esclarecedora, possa chegar nos auxiliando nesse momento tão importante da nossa reencarnação. Que esse programa possa levar, então, à fraternidade, a mais pura expressão da caridade, e que a gente possa chegar ao final do trabalho fortalecidos e em paz. E que todos os lares sintam, recebam, acolham a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nos inspire, Senhor, nesse trajeto. E assim, pedimos permissão para iniciar mais esse programa bendito na Estação da Luz. Que assim seja. Graças a Deus. Caridade, fraternidade, consoladora
esclarecedora. 4 palavras que você fez que cala bem fundo na alma da gente. A gente captou a mensagem que você trouxe para nós agora nessa prece, uma verdadeira síntese do que eu acho que vai ser o programa. E nós pensamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. O item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, e vos lembrar que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar com vosso irmão. Depois, então, volta e oferece. Isso está em Mateus 5, 23, 24. Lembrando que Mateus 5, 23, 24 é o início do Sermão do Monte, a mensagem morredora de Jesus de Nazaré. Meu amigo, você que é de Minas Gerais, tem como chancela a proximidade que tem aí com Chico, com Arnaldo, com toda essa turma que fez essa revolução pacífica, maravilhosa, através da consolação e através do esclarecimento, que foram as psicografias de Chico. E aí você trouxe para a gente essa possibilidade de falar sobre Meimei, sobre o seu esposo e sobre Chico Xavier. Eu gostaria que você trouxesse o conhecimento e a consolação que essas 3 personagens, com certeza, sempre trarão para nós, toda a vida que trabalharmos em derredor dela. A Web Rádio espera os seus conhecimentos agora, meu querido irmão Carlos Alberto. Bom, primeiramente, é uma honra estar com vocês, e sobre o ponto de vista de ter reencarnado em Minas Gerais, é uma dádiva. Nós somos extremamente reconhecidos pela providência divina que nos concedeu essa grande oportunidade. O sangue de Minas corre nas nossas veias, por ideal, por comprometimento, por amor. Minas dialoga com a família, Minas dialoga com a fraternidade, Minas tem um papel importantíssimo no cenário brasileiro histórico sob o ponto de vista da liberdade. Foi destas montanhas que o povo brasileiro bradou pelos sonhos de igualdade, de liberdade, de fraternidade. E sobre o ponto de vista da nossa tônica reencarnatória, uma vez que somos cidadãos comuns, sou pai de família, tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa bendita, muito querida, somos pessoas comuns e que fomos agraciados desde a meninice, juventude, com a mediunidade e com um convite que se abriu para nos tornarmos espíritas. Eu me tornei espírita no ano de 1987 e daí nunca mais parei e nem pretendo. O espiritismo realmente se tornou uma das bandeiras mais importantes da minha vida. Eu contribuo com o movimento espírita numa história que passa pelo Centro Pequeno, pela Federativa União Espírita Mineira, que eu tenho a honra de estar vinculado desde 1995, e por ali eu conheci o movimento espírita em nível regional e fora do país. Fizemos muitos amigos. E na nossa história, nós tivemos sempre muitas influências no que remonta ao espiritismo de Minas, naturalmente. E as nossas pesquisas e os nossos trabalhos nos colocaram diante de um acervo muito importante, que nos coloca na condição hoje de compreender a doutrina espírita no cenário de movimento espírita brasileiro com uma importância fundamental na construção de um mundo novo.
de um mundo melhor, de um mundo em que, em Espiritismo, sabemos que o diálogo versa em torno da transformação que passa o orbe a caminho da regeneração, não é? Um assunto muito importante, atual, e que precisa, inclusive, ser tratado com muito cuidado, porque vemos muito ufanismo no trato com esse tema. Mas, sob o ponto de vista do movimento espírita de Minas Gerais, a influência ela é muito marcante, e hoje, por informações espirituais, nós já sabemos que a igreja de Lyon, aqueles cristãos do século III, que nós vamos encontrar algumas páginas importantíssimas desse cenário num romance de Emmanuel, intitulado Ave Cristo, em que um grupo muito expressivo de entidades, de espíritos, trabalharam aquela mensagem do Evangelho naquele período e salpicaram, poeticamente, eu uso essa expressão, salpicaram aquela terra de sangue dos seus testemunhos, foram os grandes mártires daquele período, e que, na verdade, era uma preparação para o que adviria, o que aconteceria, principalmente no século XIX, com o simbolismo da chegada de Kardec, e uma pleiade de espíritos encarnados e desencarnados que revolucionaram o contexto social, educacional, científico e filosófico do mundo. O século XIX é um século marcante na história, não só pelo espiritismo, mas pelo espiritualismo que foi fomentado nas universidades de França, onde pessoas do mundo inteiro procuravam esse academicismo diferenciado que dialogava com o chamado espiritualismo racional, toda a base doutrinária. Pois bem, esse grupo de entidades, eles foram trazidos para o Brasil, principalmente para as terras das Minas Gerais. Então é uma legião expressiva, são milhares de espíritos compromissados com o Evangelho. Isso deu, naturalmente, no movimento espírita, nessas paragens, um colorido mais religioso, mais evangélico, mais cristão, que é um fenômeno natural que vai se equilibrar no tempo. O que explica, inclusive, que o próprio espiritismo em Minas Gerais, ele também se transformou num movimento muito misturado de catolicismo, de protestantismo. Mas é um fenômeno natural em função dos espíritos que manipulam, que trabalham, que interpretam. Então, se eu tenho uma tradição cultural católica, quando vou operar espiritismo, é natural que eu traga alguns ranços, algumas influências. Então, nós vamos encontrar no movimento espírita, em nível geral, aqueles que tendem mais para a filosofia, mais para a ciência, mais para a religião, mais para a política, mais para o dia a dia, para a prática. No caso Minas Gerais, nós tivemos a vinda desse agrupamento que operou tanto no campo dos desencarnados quanto dos encarnados. E houve muitas mudanças, idas e vindas, reencarnações e desencarnações. Então é um grupo, é uma família. E a obra de Emmanuel, a gente fala obra de Emmanuel, porque na verdade Emmanuel foi o espírito que ficou conhecido como tutor, o organizador, o chefe, o embaixador que conduziu o médium Xavier, Francisco Cândido Xavier, que se transforma num grande referencial para todos. Mas observe, meu amigo Tavares e os demais ouvintes, telewebs, nós que somos pesquisadores, que temos um compromisso doutrinário muito contundente, muito sério,
a gente trata esses assuntos sempre levando para uma interpretação mais filosófica e no sentido de não nos perdermos no cipoal de uma religião ufanista ou fanática, enceguecida pelas ilusões. Então, nós temos várias maneiras de interpretar esse grande trabalho que foi feito por entidades de alta envergadura, sob a tutela de Jesus, tendo Allan Kardec e o Espírito de Verdade, no seu sentido de grupo, todo um cotejo, todo um projeto que se materializou e a gente vê apenas as filigramas. A gente vê apenas as pontinhas dessas manifestações benditas que vieram do alto. O Chico Xavier consubstancia, como num bloco muito eficiente e pungente, o trabalho que, na verdade, foi operacionalizado por centenas de espíritos. Eu bato muito nessa tecla como um biógrafo. Eu tenho 2 biografias sobre Chico, tenho mais 2 a caminho da luz para serem lançadas. Eu me tornei instrumento para que acervos documentais viessem para as minhas mãos, para publicizar, para trazer a lume, para as pessoas terem documentos, não só os exemplos que são conhecidos, vidas, romances, dramas, de personagens que estiveram perto da gente, mas também o que eles produziram, cada um no seu quadrado, numa linguagem atual, cada um segundo suas obras. Então, eu fico sempre motivado, mas ao mesmo tempo responsabilizado para falar destes assuntos com muito carinho, com muito respeito, mas sempre mostrando para as pessoas que a construção do mundo novo não se dá na mão de um ou de outro. Isso foi dito para Allan Kardec. Se ele falhasse na missão dele, outros estavam preparados. Chico Xavier foi preparado, veio para Minas. Mas nós não podemos deixar de citar, por exemplo, Eurípides Barçanufo, que os adeptos do espiritismo dos novos tempos precisam de conhecer. Para conhecer santos, em alguns lugares eles são tratados como santos. Eu conheço casas que lá tem um santinho, tem uma imagem milagreira do Eurípides Barçanufo. Eu já fui em centro espírita que tem imagem do Chico Xavier como um Deus que está acima até de Jesus. Que nós respeitamos crenças, valores de cada um. Mas nós precisamos de começar a trabalhar num outro horizonte. A partir de documentos de pesquisas que nós pudemos acessar e publicizar, hoje nós entendemos como que esse trabalho é gigante, ele é arquitetado, e repito, ele não está na mão de um ou de outro, é de um grupo. Mas aí, a sua pergunta, que é muito importante, pois eu vim falar de Meimei, Arnaldo e Chico. Quem são eles? São membros desse grupo. São almas devotadas, trabalhadoras, com aquisições, com vícios e virtudes, com representatividade no bem, que precisam ser estudados, os seus feitos, e que são muito presentes no cenário do nosso dia a dia, do movimento espírita, no que remonta às tarefas que o centro espírita e as suas atividades meio e fins proporcionam. Porque o espiritismo... Pois não. É o espírito perguntador, amigo. Você fala e eu tenho aqui pelo menos 1000 perguntas, que daria para a gente ficar aqui até amanhã de manhã. E tem uma. Porque quando você falou desse contexto todo, que você trouxe de Leon no século XIII para cá, e trouxe Eurípides, Chico, Jerônimo, toda essa turma mineira, eu lhe pergunto, você como pesquisador, como biógrafo,
todo esse trabalho, a gente vai levar um tempo para perceber quem é que estava ali. Isso é coisa, eu acho que para a próxima, ou até a outra, não é a próxima, é a outra da outra geração que a gente vai perceber, meu Deus, estavam ali comendo queijo e tomando café essa turma. Eu acho que, você concorda que é mais ou menos por aí, a gente vai levar um tempo para perceber, para saber a real grandeza que foi todo esse contexto mineiro. Não quero falar dos outros, quero falar desse contexto que veio com Eurípides, com Chico Xavier, com Jerônimo, com João Nunes Maia, toda essa turma aí de Minas, e essa turma que também está chegando agora, que você representa também muito bem. Nós temos, eu bato muito na tecla o seguinte, oficialmente, nós tínhamos aí em torno de 420 livros publicados pelo Chico, através do Chico Veículo, Médium e etc. Depois apareceram outros livros, etc. Mas assim, se a gente se deter nas obras astros, que tem a obra satélite, o Chico falava assim, tem a obra astro e tem a satélite. Se nós trabalharmos em cima das obras astros, o que nos foi oferecido é um manancial tão rico, mas tão rico, que nós hoje, eu uso uma expressão que na verdade o autor é Emmanuel, e foi publicado pela Sueli Caldas Schubert, desencarnou a nossa irmã essa semana, no livro Testemunho de Chico Xavier. Tem uma expressão do Emmanuel que diz assim, que ele, Emmanuel, e a equipe, não trabalha na divulgação do Espiritismo. Eles trabalham na construção. Ele faz uma diferença, divulgar e construir. Então nós estamos, na verdade, mergulhando num projeto de construção. Nós estamos edificando uma proposta. E ela ainda é muito materializada. Primeiro, porque nós não temos, talvez, competência suficiente para penetrar. E segundo, que é necessário que haja um movimento de preparação para o grande futuro. Então, quando você nos chamou para falar, eu falei assim, olha, você conheceu o Arnaldo, você biografou o Arnaldo Rocha. E eu aproveito para falar para o seu público que eu tenho o livro Chico, Diálogos e Recordações, que é Memória de Arnaldo Rocha, Memórias Chico Xavier. Eu demorei 4 anos para construir esse livro. A partir do ano de 2002, tudo começou no dia da desencarnação do Chico. Eu já contei essa história. Eu encontrei com o Arnaldo na livraria da União, ele estava choroso, emotivo, e eu abracei o velhinho e falei assim, aqui, ao invés de chorar, vamos caminhar? E ele topou, e a gente construiu um livro. E o Arnaldo contou nesse livro que ele guardou durante 60 anos. 60 anos. O que ele guardou? Bom, ele guardou elementos que ele foi responsável por guardar. Uma vez que ele foi escolhido por Emmanuel para ser o coordenador das reuniões mediúnicas que o senhor Francisco Cândido Xavier e mais 9 médiuns trabalhavam. Não era só Chico o médium, eram 10 médiuns. E todos tinham a oportunidade de trabalhar. No Chico não era melhor ou pior do que ninguém. Era um trabalho em equipe. Isso nos idos anos 1952, 2 livros publicados conhecidos no movimento. Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, que eu tenho os originais na minha casa. Datilografado, numa pastinha bonitinha, que me foi entregue pelo senhor Arnaldo Rocha. Está aqui na minha guarda, que vai ser repassado para o Museu do Espiritismo. Então eu falo publicamente, porque eu sou, na verdade, um curador. Eu cuido. Eu não sou dono de nada. Esse trabalho, meu amigo Tavares, é um trabalho que foi tão importante e existia ali nos bastidores informações que não eram publicizadas. Por que os espíritos contavam essas histórias? Era uma maneira de elucidar, de estimular e também de terapeutizar. Porque numa reunião mediúnica, quando você trata com um espírito sofredor, que possa estar, inclusive, preso no tempo, ele está lá vinculado ao século XVI, os reis católicos, Fernando de Aragão, Isabel de Castela. Chico esteve lá com Arnaldo.
Chico foi a rainha Joana de Castela. E o Arnaldo era Fernando Hermoso, da família dos Habsburgos. Isso é um dado histórico, que tem a ver com vida pregressa. Por que isso foi tratado naquela reunião? Porque vários espíritos estavam sendo cuidados. Então você tinha o trabalho do Chico sobre o ponto de vista do médium clássico, literário, da mensagem filosófica, espiritual, revelações do mundo que vinham pelo André Luiz, falando sobre o perispírito. Só para te dar esse dado, Tavares. O movimento espírita tem facção do movimento espírita que não conseguiu entender o que o André Luiz falou sobre perispírito. Contestam, porque estão presos no literalismo kardeciano e não conseguem aprofundar. Então você imagina, se formos nos deter apenas no assunto perispírito, você falou que nós vamos precisar de outras encarnações para entender o fenômeno. Isso é fato. Então, o trabalho da pesquisa séria, que não tem a ver com ufanismo e nem invencionismo, que também sai das Minas Gerais, com aquela história do ele me contou, nós estamos envolvendo o público espírita no sentido de manter uma pira acesa. Por isso é que a gente disponibiliza documento, para que no futuro, daqui a 50, daqui a 100 anos, que pode ser nós mesmos, nós vamos voltar os olhos para essas histórias e com um recurso tecnológico, científico, o conhecimento que vai sendo desenvolvido, nós vamos voltar os olhos para essas páginas que agora a gente só conta que existe, a gente põe ela lá na postagem, aí você vai voltar para esse universo, que é multifacetário, e vai compreender melhor as injunções do passado que visitam. Nós estamos sob o impacto das tendências do passado. As influências espirituais de entidades que se envolveram conosco em dramas em outro período, que podem estar encarnadas ou desencarnadas. Nós vamos entender melhor a maneira de lidar com o campo mental, com escolhas, com respostas. O evangelho passa a ser uma ciência do bem viver que vai promover virtudes, valores, sabedoria. Então observemos que o assunto ele é muito complexo. E só para concluir, você, quando me chama para falar sobre Arnaldo Rocha, eu tenho que ainda dizer para o seu público que Arnaldo Rocha era a referência de um coordenador de atividade mediúnica. E André Luiz escreveu sobre Arnaldo Rocha. Se você quiser saber mais sobre Arnaldo Rocha, estude o livro Nos Domínios da Mediunidade e vai se deparar com um coordenador chamado Raul Silva, que é Arnaldo Rocha. Compreenderam? E vou dar um outro elemento. O André Luiz fez o estudo de um médium que é referência e que a gente fica muito no oba-oba, na santificação, colocando ele como o máximo do máximo do máximo, e a gente distancia o que ele fez sobre o ponto de vista prático, como referência na mediunidade evangelizada, que eu estou me referindo a Chico Xavier, que se você quiser conhecer o bastidor da mediunidade do Chico, você vai nesse mesmo livro que você vai encontrar a Ambrosina, que é o Chico Xavier. E o porquê Ambrosina? Alma que vem reencarnando, trabalhando na sutileza, em reencarnações em corpos femininos, e ali ele reencarna como um homem, para que ele pudesse ter um anteparo, uma certa proteção, para poder fazer o que ele conseguiu fazer, graças a Deus. E na simplicidade familiar, o nome Ambrosina, eu vou dar esse dado para vocês, na verdade é o nome da irmã de Chico, uma das irmãs. Se chamava Carmosina. Então foi um ajuste técnico, e nós estamos falando aqui de dois personagens estudados por André Luiz numa obra extraordinária de mediunidade, que é Nos Domínios da Mediunidade,
que trata desses dois corações que são almas amigas, irmãs fraternas e que fazem parte deste grupo. Esse é o ponto. Você falou em instruções psicofônicas, e me corrija se eu estiver errado, porque muita gente não conhece a história, e você deu uma dica aí, porque você diz assim, eu tenho as coisas datilografadas. E instruções psicofônicas eram reuniões que foram gravadas, não é isso? Salvo eu esteja enganado, pela equipe que estava ali, e depois aquilo tudo foi transcrito, lógico, né, pela máquina datilografada, mas eu sempre, toda vez que eu li aquele livro, eu sempre achei, olha, é um livro muito pequeno, porque ele é um pequenininho, ele não é muito grande, deve ter mais coisa que ficou aí guardada, mas quando você me falou que tem essas coisas, eu digo, pronto, eu chegou a minha conclusão. Mas foi mais ou menos assim que esse livro foi compilado e que pouca gente conhece aquelas reuniões do início dos anos 50, né, querido? São 2 livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Essas mensagens, elas aconteciam, porque tinha a reunião terapêutica, tratamento com os espíritos enfermos, que foi feita no grupo, eles compraram uma casinha, porque Chico e a equipe trabalhavam no Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Só que o grupo Luiz Gonzaga ficou muito procurado, os atendimentos eram expressivos. E os espíritos, Emmanuel sugeriu que houvesse um retorno às atividades desobsessivas, que foram interrompidas em 1939 com a desencarnação de José Xavier. Então, Chico ficou mais de 10 anos sem trabalhar a mediunidade junto com os enfermos. E aí eles fizeram uma economia, compraram um lote, uma casa, e começaram a fazer essas reuniões. Acontecia um atendimento aos sofredores e, no final, tinha uma palestra. Essa palestra era dada pela psicofonia de Chico Xavier. E um dado, a palavra psicofonia foi inventada pelo senhor chamado Arnaldo Rocha, pois tinha na codificação a palavra kardeciana psicografia. Então, como as comunicações nesta reunião não era pela escrita e sim pela fala, Arnaldo fez o ajuste técnico, desenvolveu a ideia, Emmanuel aprovou, só que na época ele enfrentou muitos problemas, né, muitas incompreensões e ataques, mas com o passar do tempo a palavra se tornou popular e se fixou no linguajar espírita. Então eram palestras dadas pelos mentores espirituais, em alguns casos, alguns espíritos em processo de recuperação psicológica e espiritual, e num primeiro momento isso era anotado. Com o passar do tempo, eles ganharam um presente de Carlos Torres Pastorino, que foi uma gravadora, aos moldes, né, na tecnologia dos anos 50, e estas gravações depois eram transcritas pelo Arnaldo Rocha, que datilografava-as e enviava para a Federação Espírita Brasileira, com observações, que, diga-se de passagem, Arnaldo me contou, reclamou dizendo, né, que ele poderia ter escrito mais coisas, mas ele foi muito rigoroso e deixou de contar algumas coisas que poderiam ser mais elementos para a pesquisa. Então, dentro desse cenário todo, Arnaldo tinha muitas informações, e essas informações foram necessárias passado mais de 60 anos, para que ele pudesse dividir comigo. E foi aí que nós escrevemos o livro Chico, Diálogos e Recordações, que envolve todo o agrupamento, e nós não podemos deixar de citar a presença marcante do espírito que ficou conhecido no movimento espírita como Meimei. Então nós temos aqui esse triângulo, Chico, Arnaldo e Meimei, dentro dessa conjugação, pois Meimei, para quem não sabe, é a noiva que desencarnou de Arnaldo Rocha. Irma
de Castro. Depois, casada, Irma de Castro Rocha. Só para título de dado bibliográfico, Meimei nasceu no dia 22 de outubro de 1922, na cidade de Mateus Leme, e desencarnou no dia 1º de outubro de 1946, com 23 anos. Arnaldo nasceu no mesmo ano, 1922, porém Arnaldo, olha aí, meu amigo, Arnaldo, sabe que dia que ele nasceu? Dia 29 de agosto de 1922. Para a turma que está sintonizada com o calendário espiritista, dia 29 de agosto é o mesmo dia que nasceu o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então eu queria dizer para vocês que Arnaldo nasceu, reencarnou sob a tutela de Bezerra. Bezerra, como Quinto Varro, que é um outro espírito, são personagens do livro Ave Cristo, e que vão cuidar lá naquela obra de um rapaz chamado Tassiano Varro, que é a encarnação do nosso Arnaldo Rocha nos dias atuais, que naquele livro tinha uma filha, de nome Blandina. Essa mesma Blandina, nessa existência, em pleno século XX, nasceu no dia 22 de outubro de 1922. Agora não seria mais a sua filha, seria a sua amada esposa, Meimei. Agora, Irma de Castro Rocha. Muito bem. Agora, por quê? Aí o pessoal, muita gente sabe que Meimei, e uma das mensagens mais bonitas de Meimei foi me ofertada, e eu vou dizer para você que todo o preconceito meu, e eu faço questão de falar, porque quando eu peguei a mensagem, Carlos, eu vi a oração do dinheiro. Digo, vixe Maria, é uma oração do dinheiro. Aí você bota logo, né, todas aquelas coisas tronchas da cabeça da gente, né? Oração do dinheiro. Aí fui lá embaixo, aí Chico, digo, fui embaixo, Meimei, tudo de Meimei eu digo, eu vou ler. E para mim uma das coisas mais bonitas que tem é a oração do dinheiro. Mas por que Meimei, já que o nome dela, para quem não sabe, é Irma de Castro, e por que ficou conhecida no movimento espírita como Meimei? Você nos conta essa história linda, divina e maravilhosa, meu querido? Meimei, na verdade, significa a noiva bem amada. É de um romance, se não, salvo engano, chinês, que o casal fez a leitura em parceria. Na época, a turma não tinha muitas opções, né? E Meimei era uma leitora compulsiva. Ela lia de tudo. E Arnaldo também. Então, muitas vezes, o namoro deles passava pelas leituras em conjunto. Então, um lia um trecho, depois o outro lia o trecho, e eles se encantaram com esse romance. Então, Meimei, ou melhor, Irma, passou a chamar o Naldinho de meu Meimei. E ele também, poeticamente, chamava-a de Meimei. Eu tive a oportunidade, meu amigo Tavares, de entrevistar Ruth Rocha. Quem é a Ruth Rocha? Irmã mais nova de Arnaldo Rocha. Eu tenho essa entrevista em áudio e ela já foi transcrita e vai ser objeto de uma futura biografia que se Deus me der saúde e tempo, eu vou publicar. Porque eu tenho documentos assim muito legais, eu tenho fotos raras, eu tenho um painel de Meimei no século XVI que me foi presenteado na Europa, e eu vou traduzir isso num livro. E essa entrevista da Ruth, ela foi um momento muito especial. Por quê? Porque eu já tinha conversado inúmeras vezes com Arnaldo sobre Meimei. Mas a Ruth me apresentou uma Meimei que o Arnaldo não tinha me revelado. Uma Meimei, uma mocinha de um carisma extraordinário.
inteligentíssima, alegre, motivadora, adorava a arte, fazer teatro. Eles gostavam do carnaval da época. Meimei pulava carnaval, olha pra você ver que coisa, hein? Naquela inocência daqueles tempos, Meimei gostava de... Vinha aquela turminha das moçoilas, ficava beliscando as pessoas que estavam dando aquelas voltinhas no salão. Meimei, o prato cheio para Meimei era colocar apelido nas pessoas. Então, todo mundo tinha um apelido que era dado por Meimei. E aí você, quando pegar, debruçar no livro Meimei, Vida e Mensagem, que é o único livro que trata da vida dela no movimento espírita, que é um livro, por sinal, cheio de erros históricos, por uma razão muito simples. Porque o Wallace Rodrigues Leal, que organizou o livro, quando foi naquela fase final do livro dos ajustes, né, de coletar erros, enfim, o burilamento, o Wallace Rodrigues Leal desencarnou. E esse livro foi publicado pelo Clarim, através de outros companheiros que, com boa intenção, quiseram apenas levar a esse... do Como Começar é patrocinado pela... à frente. Então, esse livro, ele tem cartas maravilhosas da Meimei para o Arnaldo Rocha. E aí, agora eu vou abrir um painel para o seu público, muito importante. Por quê? Quando Meimei desencarnou, no dia 1º de outubro de 1946, vale a gente lembrar que 2 semanas depois, o Arnaldo Rocha teve um encontro com Chico Xavier e ali começou a amizade nesta última encarnação dos dois, certo? E o Arnaldo Rocha estava em profunda depressão. Ele tinha perdido 18 quilos em 2 semanas. Face à doença e morte da esposa. Foi como dizia Arnaldo, foi um soco no queixo a morte de Meimei. Ele perdeu toda a referência. E o Arnaldo era ateu e materialista. Lutador de jiu-jitsu, faixa preta. Era um exímio esportista. Fazia natação, nadava todos os dias, horas, enfim. E o Arnaldo, com a desencarnação da Meimei, ele perdeu realmente toda a referência de vida. Tanto que o Arnaldo não assistiu o enterro de Meimei. Para vocês terem uma ideia. Mas o que acontece com o encontro do Arnaldo com Chico? Vai se estabelecer uma amizade e, através da mediunidade extraordinária do Chico, Meimei volta do túmulo. E o amor, até então interrompido, é reconectado em novas bases. E ali, naquele momento, aquele episódio, ele representa um dos maiores marcos da história do Espiritismo e que eu tenho percebido que, com o passar do tempo, isso está caindo no esquecimento. Porque Meimei volta, através do Chico, com cartas extraordinárias, falando de amor, mas já trazendo o noivo para uma reflexão que libertava-o das questões humanas, projetando para além nos valores do espírito. Então são 2 almas que se amam e passam a se tratarem, a dialogar, a conviver. Eu acessei os originais destas cartas que estão nesse livro. Meu amigo, o Chico Xavier, ele dialogava com o Arnaldo como um médium da Meimei. Então, o trato, o carinho, a fraternidade era uma coisa trabalhada num nível transcendente, que consolou, que aconchegou, que orientou, que esclareceu o noivo que estava na terra, do que remonta à necessidade dele retomar a vida,
fazendo novas conexões, inclusive a própria Meimei, em espírito, auxiliou, participando do grupo que terapeutizava com Arnaldo, e anuncia, eu tenho cartas em que Meimei anuncia para Arnaldo que ela estava envolvida num processo de trazer para junto deles, ou seja, para junto do Arnaldo encarnado, e dela, no mundo espiritual, entidades que eles tinham compromisso assumido no passado. Então, Meimei está dizendo para o Arnaldo o seguinte, olha, o que veio a acontecer no tempo. Então, como eu vou acompanhando a linha evolutiva dos fatos, a Meimei anunciou para o senhor Arnaldo Rocha, inclusive o casamento que ele viria a ter no futuro, com dona Neuza Toffani Rocha, que eu tive a honra de conhecer, uma figura belíssima, extraordinária, inteligentíssima, carismática. Da filha do Arnaldo Rocha, a minha querida irmãzinha Moira, que eu endereço o meu abraço e depois vou mandar o vídeo para ela assistir, os netos, porque Moira é a única filha de Arnaldo Rocha. Ela casou e teve 3 filhos, 2 homens e uma moça, hoje todos casados. São espíritos vinculados ao grupo. Agora eu vou contar uma história muito legal. Para vocês do Rio Grande do Norte que gostam de um caso, mineiro também sabe contar caso, viu? Isso é bom, meu amigo, isso é bom. A gente conhece. Não é de agora, não, faz tempo. Eu vou te contar uma história que você vai achar muito interessante. Quando Meimei estava envolvida com Arnaldo, nesse processo de reaproximação de outros seres, inclusive do próprio casamento do Arnaldo com Dona Neuza, tem um fato marcante. Meimei, no mundo espiritual, ficou meio avexada com a história. Essa é boa. Vamos lá. Ela ficou assim, um tanto quanto pesarosa, sentimental, não é? As emoções. Ela procura Emmanuel, no sentido de pedir permissão para reencarnar. Porque a saudade estava muito forte. Essa história é ótima. E Emmanuel, isso está em livros, tá? Eu não vou citar a fonte, mas tem uma biografia que conta esse caso. E ela pede porque são muitas. São muitas. Ela procura Emmanuel pedindo para reencarnar e Emmanuel diz assim, pá, muito bem. Você acha que basta ficar conhecida e depois abandonar o barco? Uma vez que Meimei passou a produzir livros. Inclusive, tem uma história que o movimento espírita não conhece, que um dos livros psicografados pelo Chico, ditado por Meimei, é o Pai Nosso ou é o Pão Nosso? Pai Nosso ou Pão Nosso? Nosso, um dos dois. Com Meimei é Pai Nosso. Meimei é Pai Nosso. Você sabe o que motivou a escrita desse livro? Que naquela época, o Arnaldo Rocha e o grupo, eles começaram a se envolver também nas atividades de evangelização infantil. E o Arnaldo Rocha, o general reencarnado, com muitas poucas habilidades no trato com crianças. Evangélicas infantis, né? Aí Meimei se apresenta, né? É óbvio que eu estou fazendo um ajuste técnico aqui, mas a ideia é, vamos ajudar Arnaldo. E promoveram aquele livro. Olha que interessante. Então, o trabalho da Meimei começou a tomar uma dinâmica, uma projeção sobre o ponto de vista da evangelização das crianças, e ela foi ficando naturalmente reconhecida. E o seu nome, notoriedade no movimento espírita. Então, agora trazendo numa alusão mais objetiva e séria, o Emmanuel disse assim, olha, você está querendo reencarnar, mas existe um projeto que precisa de ser desenvolvido. Não basta você ter ficado simplesmente conhecida e pronto. Mas, contudo, todavia, porém,
Se você quiser insistir, eu levo o processo para frente. O que vai acontecer não escapa da minha responsabilidade. Conta a história que pouco tempo depois Meimei reconsiderou e, graças a Deus, continua no mundo espiritual nos auxiliando tanto. Sei lá até quando, né? Mas é um espírito muito presente. Inclusive, vai uma dica, o livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico, ditado pelo espírito André Luiz, que vai contar um pouco dessa história lá no mundo espiritual, retratando o lar da bênção, Meimei atuando junto com a sua avó, Mariana, junto às crianças, espíritos necessitados de atendimento espiritual. Então, observemos. Chico, Arnaldo e Meimei são espíritos vinculados a um grupo, matriculados num trabalho que tem uma conotação gigante, que é a preparação dos novos tempos. Carlos, o primeiro encontro que se deu entre Chico e Arnaldo, o atleta, o remador, o materialista, salvo ter enganado, foi no meio da rua, não foi? Foi um negócio mais ou menos assim. Você sabe dessa história? Parece que ele vinha andando muito... 22 de outubro de 1946. O nosso querido Arnaldo Rocha, na capital mais bela, que tem o horizonte mais extraordinário, aqui em Belo Horizonte, Arnaldo... Inclusive, como eu sabia que você ia falar isso, tem um Papa que concordou também, porque quando o Papa teve aí, o João Paulo II, que Belo Horizonte, cara. O Mineirão estremeceu todinho porque ele falou dessa forma. Ele é bem capaz dele falar desse Belo Horizonte. Realmente é um bonito e maravilhoso horizonte, as terras, a capital das Minas Gerais. E estava aqui em Minas Gerais. Aí o que foi que aconteceu aí para o nosso grande público? Arnaldo ia em direção da Praça Estação, aqui em Belo Horizonte, à rodoviária, na Avenida Santos Dumont. E no sentido contrário, mineiro sobe, mineiro desce, né? Uai. Chico descia a avenida e houve o encontro, né? Que na verdade foi uma trombada, né? Foi um sinistro. E o Arnaldo, o Arnaldo tinha um apelido do apressadinho. Né? Arnaldo era muito intenso. O Arnaldo vinha andando com cabeça baixa, tristonho, face àquele processo da desencarnação da Meimei, e ele tromba com o Chico. Aí a gente sabe que são aquelas trombadas do acaso, né? Acaso, a palavra que os homens inventaram para disfarçar o menor esforço, uma definição do André Luiz, nessa obra que eu citei, Nos Domínios da Mediunidade. E a pasta do Chico espalha pelo chão os documentos, o chapéu do Chico caiu e ele, todo envergonhado, pede desculpas, e quando ele observa quem era, ele identifica o senhor Chico Xavier. Esse momento é um momento extraordinário, porque o Chico, naquele instante, vai agir como agem os corações que se amam e que se pertencem, dentro do movimento da legítima pureza dos sentimentos, da afetividade que faz com que a relação seja efetiva no bem. O Chico, o Naldinho. E contava Arnaldo Rocha, né? Naquela hora o Chico já logo põe a mão no rosto dele, calma. E Arnaldo contava, um homem pôr a mão na minha cara, eu, no esplendor dos meus 20 e poucos anos, era surra na certa. E o que é pior, né? Naldinho. É uma intimidade muito grande, né, meu amigo? Lembra da história dos apelidos? Naquele encontro, o Chico, que na verdade estava sobre o envolvimento da Meimei, ele citou no mínimo uns 4 apelidos, que só Meimei e Arnaldo sabiam, porque Meimei era a produtora dos apelidos. Então,
o Naldo, o Mico, o Cigano, o Meimei, isso tudo apareceu ali naquele momento, e ele foi, como ele usava a expressão, fiquei estuporado. Ele gostava muito de usar essa palavra, estuporado. E aí, Chico, a nossa princesinha está aqui. E olha que hoje seria mais uma primavera. Era aniversário da Meimei. Gente, observemos. Vamos nos colocar na posição daquele viúvo. Era a mulher dele que estava ali, falando coisas que só os dois Sabiam. trabalhavam na intimidade. Gente, e eu vou mais à frente. Através do Chico, Meimei se materializou. Isso não pode ficar esquecido. Materialização luminosa desse espírito numa reunião com 14 pessoas. Não foi uma reunião íntima de Chico e Arnaldo. Foram 14 pessoas que assistiram Meimei materializada, espalhando a cabeleira negra pela cabeça, pelos ombros de Arnaldo Rocha, espalhando perfume Chanel 5 no ambiente. E falando de amor. E falando de imortalidade. Esse fenômeno é um dos fenômenos mais espetaculares da história do espiritismo. Porque não foi só uma materialização, como tantas que foram obtidas. Vamos lembrar do William Crookes e tantos pesquisadores. A história do movimento espírita, nós tivemos muitos fenômenos importantes, mas essa materialização da Meimei, ela é engrinaldada por evangelho, por amor, por fraternidade. Não foi só um fenômeno técnico, mediúnico, clássico, de observação, de crítica, de análise. Foi um fenômeno que envolve a materialização do amor, que conjuga as dimensões, que aproximam os seres numa realidade extraordinária. Como se o Cristo estivesse conosco, dizendo, a paz seja convosco. Jesus, numa alusão a Emmanuel, o campeão do túmulo vazio, a mediunidade com o evangelho que o Chico se tornou um grande gigante de vivência, a dizer que é possível e que devemos mergulhar nesse contexto, ela apresentou multifacetas, mas sempre colorida pelos sentimentos que nos colocam na antessala da convivência com Jesus. Eis o diferencial Chico Xavier. Eis o diferencial Bezerra de Menezes. Eis o diferencial Eurípides Barçanufo. Compreenderam? E eu acabei citando os três, Chico, Eurípides e Bezerra, para de novo insistindo com vocês, para que a gente despersonalize o trabalho do próprio Chico, porque foi isto que ele lutou a vida inteira por fazer. E nós, espíritas da atualidade, nós estamos fazendo o movimento inverso. Tanto é verdade que antigamente as obras, os títulos, o destaque era dado para o autor, Emmanuel. Chico Xavier aqui embaixo. O que vende livro hoje? É você colocar Chico Xavier de todo tamanho e, ora lá, dar um espaçozinho para o autor, que é o espírito. Isso é prática indevida antidoutrinária, que privilegia o comércio, a mídia, em detrimento de um conteúdo revelador extraordinário, que é um princípio doutrinário, que está dizendo que um espírito que tem chancela do alto vem ao nosso encontro, utiliza de um recurso extraordinário, que é um ser humano dotado de uma faculdade mediúnica, e este médium luta pelo seu aprimoramento para manter uma sintonia elevada com o mundo superior, e com isso gera um fenômeno que eu trato mediunidade associando com maternidade,
porque dá vida. Aí você vai dar vida, que é o mesmo que dizer esperança, fé, consolo. Vamos em frente, tenha coragem. A morte não existe. A perda de um ente querido é uma dor que precisamos de entender, mas nós não podemos nos prender. Não justifica tirar uma vida, perder a fé, promover o suicídio, alimentar a ansiedade ou angústia, uma vez que somos espíritos imortais, que estamos jornadeando no tempo e no espaço, vez por outra paramos numa estação, agora estamos aqui em conexão Belo Horizonte com o Rio Grande do Norte, dialogando com pessoas no mundo inteiro, a definir que o espírito é a causa, e a vida é o efeito. O que move o universo é o espírito, a sua inteligência, é o seu potencial. Isso nós não podemos abrir mão. O seu mundo é um mundo mental, que você é o organizador, você é o responsável. Por isso você cria, cocria, imagina, você sente, você repele, você aceita, você agrega, você dispersa. Você convive, como agora estamos convivendo, aprendendo uns com os outros, inspirados por espíritos como Emmanuel, como Meimei, como Arnaldo Rocha, como Chico Xavier, que são familiares, são membros de um grupo. E eu estou aqui pedindo licença, com muita humildade, mas sendo incisivo. Nós não podemos brincar de espiritismo. O espiritismo é uma coisa séria. Eu estou lançando um livro, amigo, eu vou te contar essa confidência. Pois não. Eu fiquei hoje o dia inteiro selecionando trechos do Evangelho segundo o Espiritismo para engrinaldar um livro que eu estou para lançar. Trata-se de uma biografia de uma alma muito querida, que fazia parte desse grupo. Daqui a pouco, em breve vocês vão saber quem é. E num determinado momento das minhas pesquisas, um amigo espiritual chegou no ambiente e disse: a humanidade precisa de Jesus. Sejamos firmes, amorosos, conscientes e responsáveis da tarefa que está nas nossas mãos. Estação da Luz, eu não tenho dúvida, que tem esse objetivo. Levar a mensagem do Evangelho para esses corações. Com certeza. E pessoas como você que trabalham aqui conosco, com essa 1 hora, abrilhanta todo esse trabalho pela sua dedicação e por algo muito importante que você levantou, que eu acho que tem que ser desmanchado. E Chico realmente batalhou o bom combate para que ele nunca aparecesse na obra. E de real ele não estava fazendo nada demais, porque a obra não é dele. A obra sempre foi dos espíritos. Tem um amigo aqui nosso que diz assim: olha, a obra não é dos espíritos. A obra é de Jesus. Eu vou mais além. A obra é de Deus. Porque tudo emana do Pai. Jesus é aquele que veio trazer, mas trouxe de Deus. E João, o evangelista, ele fala muito bem isso. Então, no momento que a gente troca o que é infinito por que é limitado, que é um corpo, e aí a gente tem que render graças a Chico Xavier, porque tudo isso ocorreu porque ele se predispôs a esse trabalho. Ah, mas se tivesse outro, acho que não seria tanto, do jeito como foi feito, com a clareza, com a lisura, uma água límpida, isso aí ninguém pode tirar do nosso irmão. Mas, como estamos fazendo hoje, e quando você me falou aquilo, eu tenho medo. Daqui a pouco o Vaticano vai santificar, ou vamos querer beatificar aí o nosso Chico Xavier, e depois vai vir Meimei, Arnaldo, Irmã Sheila. É um perigo. A gente tem o maior respeito, o maior carinho, a gente sabe que esses santos foram espíritos veneráveis. Quando você falou em Lyon, me lembrou de São Denis, o padroeiro de Paris. A história é lindíssima, você arrepia até, né, o pensamento,
Mas aí uma coisa é uma coisa e outra coisa a gente tem que ter esse esclarecimento que você tão sabiamente trouxe para nós nesta noite. E eu vou dizer um negócio para você, e aqui nós temos, ó, Paris, não é Paris, mas a França, Poitiers, a minha amiga Livramento e o Gerard, seu esposo, são lá de Poitiers, na França, né? E estão ali para divulgar o evangelho. Eu acho que estamos no caminho certo. Jesus é o nosso timoneiro e a gente não pode deixá-lo sobre posse nenhuma, meu amigo. Mas aí eu queria fazer uma pergunta a você. Pode fazer algumas perguntinhas que estavam aqui no esquema? Vamos lá no tiro curto. Vamos lá, vou responder rapidamente. Vamos lá. É só uma, que inclusive eu posso até ler aqui para você. Meimei, ela não conheceu em vida o espiritismo, é o que a pessoa pergunta. Deixa eu só ver aqui, para a gente ir nesse... Ela não chegou a conhecer, antes do seu desencarne, o espiritismo, né? Não. Meimei era de formação católica, né? Família tradicional de Mateus Leme. A família veio para Belo Horizonte e aí que as famílias se conheceram, ficaram amigas, mas Meimei tinha uma veia literária muito forte, lia muito, livros de psicologia, Freud, lia de tudo, mas ela não tinha essa performance, esse caráter religioso. Repito, formação católica, mas não era assim aquela católica fervorosa. Então eu já vi algumas coisas assim que são fantasiosas, ok? Porque o povo quer criar outra santa, né? Então ela foi santinha, ela foi isso. Não, ela não é uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa, um espírito que estava num processo de... Inclusive, eu vejo com muita clareza a preparação dela, porque como foi uma encarnação relativamente curta, ela desencarnou com 22 anos, 24 anos. Ela sofria com saúde desde criança. Então ela teve muitos problemas. E existe até uma informação, isso é novo, o povo não sabe. A família de Arnaldo Rocha não aprovou o casamento dos dois. E o Arnaldo venceu barreiras. Foi. Porque a dona Ramalho Rocha, mãe de Arnaldo, era uma pessoa experiente. Eu falei assim, você vai casar com essa moça ela vai morrer. Ela não tem muito tempo de vida. Então você vai... Não, eu vou casar com ela. E, sabe, assim, então são lances assim, muito interessantes de bastidores que ficam patentes para a gente agora, no que remonta, assim, vendo a história e tendo elementos, a gente é favorecido, né? Então você vê que esse período de casamento que foi curto foi muito importante e fazia parte de um planejamento. Porque se eles não tivessem vivenciado esse romance, não podia ter como dado... seria o processo lá na frente, dele encontrar com o Chico, dela voltar, enfim. Então, eu gosto, em nível artístico, romanceado, poético, a gente precisa de entender o contexto, com seus detalhes, para entender, inclusive, o porquê que o músico fica inspirado para escrever as suas letras. Maravilha. E outra coisa, só para encerrar, Alta de Souza também não desencarnou sem conhecer, aqui do Rio Grande do Norte, sem conhecer o espiritismo, né? A irmã Sheila também, então espíritos veneráveis hoje dentro do movimento, o amigo que perguntou, foi o Hugo Abreu de Afogado, Recife. Isso não interessa porque tem um projeto divino que a gente, normalmente, se trabalhar direitinho, não sai do contexto. Meu amigo, eu quero lhe agradecer de sobremaneira essa mais de uma hora que nós tivemos aí com você, com todos esses conhecimentos, com essa viagem que você fez. Você começou no século III, estamos no século XXI, então rodamos aí um bocado de séculos para chegar e para ver essa grande família que veio se instalar aí nas terras da Alterosa, né? Por isso que por essas e outras que chama-se Alterosa, né? Porque essa coisa da alta, dos bons espíritos que estão por aí e chegando cada vez mais. Muito obrigado. Quero agradecer penhoradamente
E gostaria apenas que você fizesse a prece de encerramento e de agradecimento de todo esse trabalho. E aqui um preito, como nós estamos fazendo, um preito de gratidão a uma amiga que foi fazer uma festa no céu, e a gente vai se ver depois, né? Porque agora não vai poder mais ficar vendo ela a nível material, mas deve ter sido uma festa muito grande quando ela retornou depois do bom combate e venceu trabalhando bom combate. A nossa querida Sueli Calda Schubert. Muito obrigado. bem. Eu gostaria só, antes de fazer a prece, fazer a propaganda do nosso canal, se você me permite, Pois não? que é o canal Gênese, aqui mantido aqui pela nossa casa, é o canal do YouTube Gênese. A gente faz transmissão ao vivo durante a semana inteira. Terça-feira temos o Evolução e Vida, quarta-feira faço o estudo Cartas de Paulo, quinta-feira o Mais Kardec, é um programa de um papo filosófico, com espiritismo e os grandes filósofos. Sexta-feira eu tenho um programa às 5 horas da tarde, que é o Chico Live Xavier, que são essas histórias. Todo esse manancial vocês vão encontrar no nosso canal, são mais de 2.000 vídeos, tá? Tudo disponível gratuitamente. E no sábado a gente tem um estudo que é diferenciado, não tem no Movimento Espírita, que é o estudo do Apocalipse, livro de João à luz do Espiritismo. Já passamos de mais de 220 programas. Então, vocês todos estão convidados para conhecer o nosso canal. A Sandra Borba, ela participa desse canal de vocês, da Gênesis, aqui de Natal? Não. Esse canal é produção nossa mesmo, aqui da FEAC, que é a Fraternidade aqui, Allan Kardec de Belo Horizonte. Nós promovemos esse trabalho em parceria com a Rede Amigo Espírita, que eu tenho mais de 10 anos, e nós somos os pioneiros em transmissão ao vivo. Hoje a turma chama de live. Há 10 anos a gente já transmitia as nossas reuniões públicas da nossa Casa Espírita ao vivo. Então é isso aí. Maravilha. Então a Gênesis, não esquece, é só lembrar da Gênesis, não tem como esquecer o canal do YouTube, principalmente no sábado. Qual é o horário do Apocalipse? 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Então, eu acho que é um estudo, você está certo, pouquíssima. Acho que nunca houve no movimento espírita um estudo se debruçando sobre esse livro tão fantástico, o livro das Revelações. Então, meu amigo, a gente vai, até se possível, acompanhar agora, porque é um estudo que nos interessa. Nós temos aqui o Evangelho por Emmanuel, que é todo dia às 23 horas. E eu fiquei com a parte do Apocalipse, né? Daquelas cartas, das psicografias do livro Pão Nosso, Vinha de Luz, quando ele trouxe o Apocalipse, que é um estudo que eu não sabia que tinha, e eu possivelmente vou começar a participar, porque eu já estava até pensando em trazer para a rádio, porque é algo que me atrai muito, o estudo aprofundado e real do que seja o livro das Revelações, o que a gente chama de Apocalipse, né? Só um detalhe, tá? Esse estudo eu fiz pessoalmente, em grupo, né? Com o nosso professor Honório Onofre de Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira. O Honório se tornou um especialista em Apocalipse. Então, dali nós fizemos o estudo muitos anos juntos. Depois da desencarnação dele, eu resolvi a reproduzir, dando prosseguimento, né, a esse grande projeto. Mas vamos lá. Muito bem, meu amigo. Muito bem. Parabéns pelo canal. E vamos ficar. Me mande aí, por favor, pelo Privative, direitinho, que aí eu faço questão de divulgar, certo? Muito obrigado. Todo o seu canal, mas principalmente esse estudo das 8 horas. Eu vou arrochar o nó, como a gente diz aqui em Natal. Beleza. Tem um bocado de gente aí que tem que estudar, certo, querido? Muito bem. Então vamos agradecer. E se você me permite... Pois não. Eu me encantava quando vi Arnaldo Rocha dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dê sempre, Senhor. Perdoe os nossos erros, na proporção do perdão que parta do coração.
Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente pelo orgulho, pelo egoísmo, das trevas interiores. Suplicamos, livra-nos do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Abençoe, Senhor, os sofredores, as almas penitentes. Alivia a expiação. Conduza a aprovação. Que a tua luz sagrada, que dá sentido à vida, envolva aos corações que se matriculam nesse momento nas faixas do bem. Que os lares recebam a tua paz, a tua luz. Que estejamos conectados com a concórdia, com a solidariedade, com a fraternidade. Sabedores que estamos diante da nova era. Os portais estão abertos. Precisamos de confiança, de perseverança, de mansuetude, de temperança, de humildade. Precisamos da simplicidade, Senhor. Ajuda-nos. Que a oração seja o orvalho que inspira, que ilumina e que aplaca as paixões. Sê conosco, Senhor, e que possamos celebrar a vida, a imortalidade, e agradecemos de joelho a presença espiritual que veio ao nosso encontro. Obrigado, amigos espirituais. Só temos que agradecer, reconhecidos que não sabemos pedir. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor. E ave seja o teu nome. A ave seja Cristo. Para a glória dos imortais. Ave Cristo. Não dá para falar muita coisa não, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. E ele vai querer, meu irmão. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por essa bênção.